Tcheco, jogo importante, né? A segunda partida agora com a estreia em casa. E em casa o Caxias vem de uma invencibilidade na Série D de 15 jogos. A última derrota foi em 2021 para o Esportivo. Depois, é claro, do insucesso que teve fora de casa diante do São Joséense, o que tu planeja para esse jogo, até mesmo com as modificações na equipe, para buscar essa primeira vitória e manter essa invencibilidade? Eu acho que a questão da invencibilidade ela é um número sempre importante para o lado da imprensa debater, né? No meu caso aqui agora é trazer para os caras um novo processo de trabalho que, mantendo a invencibilidade, aí sim acrescenta no meu interesse, seria o ideal, mas trazendo do último jogo, que foi um pouco atípico para nós, uma expulsão no primeiro tempo, Dudu saindo com 5 minutos, tendo tudo a questão do campo que não precisamos debater aqui novamente. Vamos iniciar uma estreia dentro de casa, já convocando o torcedor, mas entendendo da nossa força. Mas temos que colocar isso em prática. Vem uma equipe que teve uma vitória muito convincente, de um treinador que já tem um trabalho com embasamento desde o começo do ano, com a sua pré-temporada. Fiz um amistoso com ele, com o Azures, né, quando a gente teve o início da nossa preparação. É um treinador que também tem todo o know-how aí dentro da competição, então vai ser um jogo difícil, mas dentro de casa é um desafio que estou passando para os atletas, a gente começar a ter uma identificação de jogo, a gente ter buscar os 3 pontos de uma forma assim, com muito embasamento, para começar a ter essa confiança na competição, e não podemos deixar escapar já a nossa estreia uma condição de vitória pela responsabilidade que o campeonato nos traz. Os jogadores sabem disso, mas é importante a gente realmente fazer um bom jogo em todos esses aspectos, de vitória, tentar fazer um bom jogo, convincente, e literalmente começar aí a nossa caminhada em busca da classificação. Tu estás trabalhando a equipe e tem o Diego Rosa e o Galvão como os teus extremas, são jogadores que constroem por dentro também. A ideia é deixar o corredor para os laterais, como é que tu pensa nisso? Também o que eles acrescentam construindo por dentro? São 2 jogadores de construção realmente, né? Junto com o Pena, nós temos um meio de campo altamente técnico e, de certa forma, não deixa de ser um plano de jogo para a passagem dos laterais, que são muito agudos. Então, nós temos essa como uma das ideias de jogo para a gente poder desenvolver. E, ao mesmo tempo, entendendo principalmente o Marcelinho e o João, que estão no banco, o Joãozinho, 2 atletas aí, sim, de extremos, com características totalmente diferentes dos dois, de velocidade, de 1 para 1, muito bem qualificados. Estão trabalhando e treinando muito bem. Acho que são opções para o segundo tempo que a gente pode mudar o padrão de jogo, tanto se estivermos precisando do resultado, ou se a gente estiver ganhando para puxar contra-ataque, se a gente buscar mais gols da maneira que a gente gosta de jogar. Então são ideias que vão se formalizando, são atletas diferentes e isso é importante para o treinador. E acho que aos poucos a gente vai moldando. O Rubens Minelli sempre falava, né, que foi um dos melhores treinadores que eu tive, que nunca o primeiro time da foto que iniciou o campeonato vai terminar o campeonato na foto da decisão, né? E bem provavelmente a gente vai ter essas mudanças durante a competição, mas tudo isso quem vai dizer vai ser cada jogo e cada individualidade que vai aparecendo também. Bom, você perde o Dudu e tem o Jonathan, só que o Jonathan ainda carece de uma sequência, né? Ritmo de jogo. Caso tenha que fazer uma substituição no segundo tempo nesse setor, o Tcheco vai ter que improvisar. Você chegou a testar no treinamento Marcelinho. Pode aí ter a alteração para 3 zagueiros e utilizar um extrema naquele lado? A gente já conversou não só com a comissão permanente do clube, mas com alguns atletas a respeito disso. E temos já algumas situações, tanto na parte ofensiva, se precisar, quanto na parte defensiva também, né? Na parte ofensiva a gente pode adiantar uma entrada do Adriel, que já fez isso com o próprio Thiago quando estava aqui. O Adriel se sente à vontade para poder desenvolver o jogo lá pelo lado esquerdo, mesmo sendo lateral direito. Já fez isso em alguns momentos da carreira dele. Então é um dos atletas dentro dessa possibilidade. Na parte defensiva vamos deixar um pouquinho um mistério, porque principalmente a gente ganhando, a gente pode desenvolver outra situação de atleta que a gente vai deixar realmente para os momentos se precisarem, né? Mas sempre cuidando com as bolas aéreas, que é um ponto forte do time do Concórdia também. Mas a gente já tem bem solucionado essa questão se precisar. Contamos
e a gente acredita muito no potencial do Jonathan. Realmente tem essa questão do ritmo de jogo que você comentou, e todo jogador que vem com essa questão vai na base da superação, vai na base da raça. Foi assim que ele fez também em São José, quando teve que entrar logo cedo diante da ausência do Dudu, e até onde ele teve se comportou bem. Então agora dentro de casa, com mais confiança no nosso gramado, a gente espera que ele tenha um bom rendimento também. Em relação à fase ofensiva, nessa mecânica de jogo que tu está implementando no Caxias, tem a participação dos volantes, né, que se aproximam dentro da área também. Quão importante é o Marcial e o Marlon nessa chegada, até para ser um homem surpresa? Para mim é de suma importância, porque o desenvolvimento de jogo pelos lados, seja qualquer lado que você tiver, a gente sempre projeta ali o preenchimento da área, pelo menos com 3 jogadores, né? Pelo menos, né? E a gente não diz uma regra quem que são esses jogadores, porque o desenvolvimento da jogada vai dizer. Mas é sempre um centroavante, um extremo do lado contrário e um meio de campo, né? Pode ser o Pena, pode ser o próprio Maciel, o Marlon, que estão desenvolvendo esse jogo por trás. Mas assim é uma caracterização que a gente quer fazer aqui no Caxias, e durante os treinamentos a gente conseguiu. Nos 11 contra 11 lá, quando o São José, em 2 momentos aconteceram isso também, mostramos para eles no vídeo, para eles pegarem confiança. Eu acho que aos poucos as coisas vão se desenvolvendo, mas é de suma importância, até para os atletas que estavam no banco. A gente sempre vai variando as ações dentro dos trabalhos para eles entenderem isso. Então o Pedro, o Eliezer, que pode no decorrer do campeonato também aproveitar suas oportunidades, enfim. Eu acho que a gente está bem servido de atletas, isso que é mais importante. Eu acho que a resposta deles vai ser importante para a gente entender se estão conseguindo fazer ou não. Antes do jogo contra o São Joséense, Tiago, você confirmou o André no gol, né, mas disse que daria uma oportunidade também para o Pedro nessa Série D. Quando é que vai ser feita essa transição, essa mudança? Vai ter uma sequência para cada um? A sequência são 2 jogos só. Eu já conversei com eles e fica claro para vocês também. Eu acho que falar sobre justiça no futebol é muito complicado, mas para tentar chegar próximo disso, a ideia que eu tive com eles era um jogo fora e um jogo em casa. Então o André vai ter o seu jogo em casa agora como 2º jogo seguido. Na sequência o Pedro já vai iniciar a partida contra o Aimoré e o próximo jogo em casa. E aí depois a gente já toma uma decisão definitiva, né? Eu não vejo problema com isso, que volto a dizer, são 2 ótimos goleiros, características um pouquinho diferentes. E a gente, assim que tiver confiança no jogo deles, que eu pessoalmente vendo jogar, a gente já define essa situação. Mas volto a dizer, são jogadores aí que estão treinando ali de treinar muito bem, precisam de um respaldo nosso em jogo. E aí eu estou dando essa oportunidade para eles, para a gente tomar uma decisão. Tu contas com o Eliezer para esse jogo, e se sim, até avaliando os treinamentos, se ele se encaixa nesse momento como um primeiro, um segundo homem do meio de campo, como é que tu pode trabalhar esse atleta? Não, o Eliezer é um muito bom jogador, com certeza, né? O respaldo dele para vir aqui por parte de todos foi quase uma unanimidade, e ele vinha mais ou menos 10 dias trabalhando à parte. Então a gente recondicionou ele na primeira semana. Essa semana agora entrou mais diretamente nos trabalhos. Tem uma questão de ritmo, até mesmo de treino, mas já se readaptou. Eu acho que aos poucos ele vai achando o espaço dele, e é um jogador que ele pode fazer as funções aí para mim, tirando o primeiro homem dali para frente, né? Segundo, terceiro, homem de meio de campo, de construção. Ele tem muito essa característica, um passe muito bem qualificado, e sua personalidade também já bem formada. Então é um jogador que tenho certeza que a gente vai ganhar muito com ele, pela experiência dele também. E eu acho que assim como o Marcelinho, o Joãozinho e os demais, aos poucos podem ir achando seu espaço na equipe. O que eu passo para eles entender é o seguinte: quem está jogando não dá brecha. Não dá brecha para quem está no banco, porque a qualificação do nosso elenco ela é muito boa, e assim eu tento sustentar quem está jogando sempre aí uma sombra muito grande para poder desenvolver bem seu jogo.